Filho amado Jesus, te louvamos, te glorificamos, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa noite, de estarmos aqui reunidos e unidos uma vez mais. Agora, Senhor, o teu servo, pastor Alex, estará na incumbência de ser o precursor, Senhor, nessa noite. Precursor é aquele que anuncia a chegada ou o sucesso de alguém. Ó Pai, usa o teu servo nessa noite, ó Pai amado, ó Pai querido, e que cada palavra dita nesta noite, que venha encontrar guarida em cada coração. Senhor Jesus, assim te louvamos, te glorificamos. Amém. Queridos, usem as nossas Bíblias, o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14, depois do 37, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas e outras palavras lhes testificava e os exortava, dizendo: Salvai-nos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Assentai-vos em nome de Jesus. Queridos irmãos, primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, seguindo a palavra de Deus, é como começou. Como começou, como está agora, daqui para frente só Deus sabe. A igreja é de um povo de Deus reunido, e o povo de Deus se reúne para glorificar
Bíblia é isso. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, e que Davi sentiu que o coração desejo de construir um templo, porque sacrificavam morros em bosques. Então ele queria construir um local que pudesse botar a arca do Senhor. Deus então permitiu que o filho dele fizesse ali em Jerusalém um templo, onde virou a capital mundial da religiosidade judia e também de todo mundo que sempre visitava. Todo mundo visitava ali. Mas não podemos esquecer que a Bíblia nos fala em Isaías 56:7, diz a palavra de Deus: e a minha casa será chamada casa de adoração para todos os povos. Casa de oração é onde o pessoal se reúne com o firme propósito de adorar a Deus, conversar com Deus. Esse é o propósito principal. Porém, segundo a palavra de Deus, quando os servos do Senhor estavam reunidos, orando, e veio aquele vento impetuoso, tremendo, forte, e a Bíblia nos relata como cheio do Espírito Santo. Mas não ficou por isso, que não era apenas encher do Espírito Santo e ficar sentado no banco. Era muito mais, porque os discípulos ficaram com Jesus 3 anos, aprendendo, sendo tratados, sendo ensinado como deveriam se comportar. E depois disso, com Jesus, antes de assunto aos céus, falou para ele: olha, ficar em Jerusalém até que o anjo seja revestido de poder. Lucas 24:49, está escrito lá. E ficaram lá e se cumpriram essa palavra. Então, os discípulos, cheios da graça de Deus, saindo para fora, disse: bem claro, olha só. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os outros levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, chegam no juízo notório e escutai as minhas palavras. Queridos, do versículo 14, 15 até o 36, Pedro não falou outra coisa a não ser trazer na mente deles a promessa que Deus havia feito,
espiritual. Foi uma palavra que tinha cunho de libertação, de salvação. Foi uma palavra de chamar a atenção de que deveria ter uma nova vida, e a nova vida está no Senhor Jesus Cristo. Eu vi meu existe como fugir do seu coração e perguntaram apenas aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O que devemos fazer? Meus irmãos, como eu disse antes, como começou? Começou assim, com palavras simples, sem sensacionalismo, sem hoje o que mais se ouve, de que Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te prosperar. Não havia isso. Agora, como é que se faz para voltar ao tempo da igreja primitiva? Como é que se faz para voltar como era antes, como tudo começou? Porque a tendência na lógica de Deus é que não houvesse mudança. Mudança que pudesse não sair do teu propósito, que era libertação e salvação de vida. Não para enriquecer ninguém. Não para enriquecer ninguém. Evangelho é para enriquecer ninguém. E se alguém está enriquecendo com o Evangelho, alguma coisa errada não está certa. Como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz, Paulo diz: porque eu não me vergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. E por ele se manifesta o quê? A justiça de Deus, que vem Deus, pelo Evangelho se manifesta a justiça de Deus. A justiça de Deus. E aqui, a gente percebe que houve tanta mudança. Porque os discípulos só tinham um desejo, só tinha uma vontade, algo que havia sido determinado pelo Senhor Jesus Cristo, para não sair daquilo que havia sido proposto. Porque foi dito para em Marcos 16, 15: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Como está também em Mateus 28, 19: ide, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que nos é mandado. Esses estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Foi a ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Não mandou fazer mais nada além disso. Ele não mandou fazer campanha, nem campanha de 7 dias, nem campanha de 14 dias, nem campanha de 21 dias. Ele não mandou fazer nada disso. Ele mandou pregar o Evangelho. Mandou pregar, porque o cerne principal é salvação de almas, é libertação de vida das garras adversárias. Era isso, o propósito sempre foi esse, era esse. Mas o que nós, infelizmente, para nossa vergonha, a coisa se escambou do outro lado. Pensa que está lembrando a Cristo. A Bíblia nos fala, em Atos,
Eu partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eram pessoas convencidas, eram pessoas que não estavam ali para fazer campanha, eram pessoas que não estavam ali para receber bênção, eram pessoas que não estavam ali para aparecer, para se apresentar. Não era isso, não. Eram pessoas que se converteram de fato. E a verdadeira conversão os levava então a perseverarem unânimes, ou seja, todos no mesmo pensamento, com a mesma vontade, o mesmo desejo, a mesma coragem, a mesma disposição, o mesmo amor, a mesma perseverança. Pensaram todos a mesma coisa. E mais, todos os dias no tempo, todos os dias, eles não tinham prazer em outra coisa. Hoje, irmãos, a maioria das igrejas, se tratando, por exemplo, da Assembleia de Deus, são 10 cultos por semana. Eu acho que está na hora de diminuir para 2. E vou dizer mais: se diminuir para 2, tem pessoas que só vêm um. E se diminuir para 2, ela vai ficar em casa, não vi mais. Não vi mais. E olha como começou, como está agora. Todos os dias, no templo, havia alegria, comiam pão em casa. Pessoas que haviam ali se convertido, pessoas, quase 3.000 almas, sentiam prazer em estar na casa de Deus, sentiam prazer em estar com os irmãos. Aí você pode ligar: esse pessoal não ficaram doentes, não? Eu acredito que sim. Fiquei desde quando o mundo é mundo, sempre existiu dor de cabeça, dor de alguma coisa existia. Mas a Bíblia diz que eles tinham prazer em estar juntos. E devido a isso, as pessoas que passavam via uma grande diferença naquele povo. Porque era um povo diferente. E mais, na sua maioria, eram pessoas que tinham necessidades básicas. Se você for ver o capítulo 4, capítulo 5 de Atos, vai perceber que as pessoas vendiam o que tinha para dividir, porque não tinha nada. Vendia terreno para poder dividir com quem não tinha, para que não faltasse nada para ninguém. Então nem todo mundo tinha, nem todo mundo estava bem de vida financeiramente. Mas a questão da conversão os levava então a pensar no próximo, a pensar na pessoa necessitada, mas não apenas por questão de favor, mas com alegria, prazer, satisfação. Ou seja, o que eu tenho é meu, é seu também. Eu não vou comer sozinho, vamos aqui nos alimentar juntos. Pessoas que tinham prazer de estarem juntos. A preocupação deles era só de adorar a Deus. E como isso acontecia aqui no capítulo, no versículo 46, no 47 diz: louvando a Deus, e caindo na casa de todo o povo. Meus amados,
Posso falar uma coisa para vocês? Uma tristeza que, infelizmente, a gente sente que muitas pessoas hoje não dão crédito à pregação por causa de maus testemunhos. Sabia disso? Por causa de maus testemunhos. De pessoas vivendo em cima do altar, vivendo em adultério, vivendo em mentira. E isso todo mundo vê. Como Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação? Mas naquela época aqui, havia credibilidade. Porque o povo via neles pessoas diferentes. Alguém que havia sido conhecido de um jeito e agora estava de outro jeito. Pessoas que antes viviam de uma forma, agora vivem de outra forma. E assim quem passava via e fazia um comparativo. Fulano é de um jeito, agora de outro, realmente. Que mudança radical. Que mudança de vida. Como assim? O que foi que aconteceu? E queriam saber. E as pessoas tinham prazer em conversar e estar juntos. E há um diferente resultado. A Bíblia nos fala. Depois disso, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, ou para a igreja, aquele que se havia de se salvar. O povo via a diferença nas pessoas cristãs, tinha prazer e vontade, e a cada dia chegava mais gente, porque Deus trazia e colocava lá dentro. Porque havia cristão de verdade, havia cristão de fato, havia líderes de fato, de verdade, que não se envolviam em outra coisa, a não ser o Evangelho, não se envolviam em qualquer outra coisa, a não ser pela pregação da palavra, a não ser uma vida de oração, a não ser momento de ensinamento, de esclarecimento de quem era Jesus e por que foi a sua morte. Isso é que fazia a diferença. E hoje, a gente para analisar e ver que as pessoas passam na porta da igreja, muitos nem olham para dentro da igreja. Não é que essas pessoas não saibam que existe um Deus. Não é que essas pessoas não saibam que acerca de Jesus Cristo. Sabem. Mas muitos passam e nem olham para a igreja. Não adentram a essa porta. Por que isso? Porque a palavra não mudou, é a mesma. Deus não mudou, Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou, mas as pessoas mudaram. E digo mais, o problema não está lá fora. Como era antes e como é agora.
Daqui para frente só Deus sabe. Só Deus sabe. Pedro, cheio do Espírito Santo, não tinha nem microfone, não tinha caixa de som, nada do que temos hoje. Nada do que temos hoje. E um dos grandes problemas, a gente começa a perceber que é a modernização em excesso. É uma época que ninguém está preocupado com o negócio de cantinho, não estava preocupado com o negócio de bazar, não estava preocupado com isso não. Vai ter o culto das irmãs. Pastor, tem como ajudar? A igreja, não. O culto é você não oferecer a Deus. Faça a cantina. Arrume o dinheiro por aqui. Vocês não vão fazer para dentro? Não. A igreja não vai dar, não. Aí alguém tinha uma ideia. Eu tenho um montão de roupa lá em casa, eu também tenho. Vamos fazer um bazar. Vamos fazer um bazar para arrumar dinheiro, para fazer festa. Para fazer festa. Aí quando vai fazer uma festa, já está aquele meio entreveiro ali. Vamos botar um tema para a festividade. Qual é o tema da festividade? Vamos botar aqui Daniel 5:27. Tekel, pesaste o poço na balança e acharam em falta. Aí convida o pregador que só sabe xingar os outros. Aí pega aquele texto e mas mete a borracha na igreja. E o pior é que ainda convida pessoas que não são cristãs para estar na igreja, não para ouvir borrachada. Ninguém entende nada. Não é essa a preocupação dos apóstolos. A preocupação dos apóstolos era de alma se converter. Eu duvido hoje, em quaisquer das festividades, se alguém colocar um tema tipo João 3,16, porque Deus amou de tal maneira, ou se alguém coloca arrependemos, ou se alguém coloca Mateus 11:28, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Esses temas não dá ibope, não dá bilheteria, não existe de algo que bata na igreja, que bata nas pessoas. Não é assim que funciona o Evangelho. Exatamente esse aqui. Quando você apresenta Jesus, o seu sofrimento, a sua morte e a ressurreição, quando você apresenta o céu para alguém morar, é simples assim. É simples. Não tem que chamar alguém que cheio de fogo, só se for fogo estranho, porque a palavra já é fogo. Deus é fogo consumidor. Eu não preciso de fogo, eu sou de carne e osso. O poder é dele, a honra e a glória é dele, é tudo dele, para ele são todas as coisas. Deus não chama ninguém para fazer sucesso. Deus não chamou ninguém para fazer sucesso através do Evangelho. Não. Quer fazer sucesso, vai para a gravadora. Aí faz sucesso. E quando você vê aqui, a pergunta foi exatamente essa. Ficaram todos ouvindo a mensagem, todos ouvindo Pedro pregando, falando, exortando, chamando a atenção. E mais, o centro da pregação era Jesus Cristo.
é o sentido da pregação. Agora você vê, a Bíblia nos fala que, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos sobre os irmãos? Ou seja, depois dessa mensagem, o que nós temos que fazer então? Olha que pergunta. Sabe o que é isso? Porque o coração já estava tudo preparado. Já estava tudo pronto. E aí a Bíblia nos fala: e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tinha muita coisa para receber, mas não tinha como receber se não houvesse arrependimento. A primeira palavra é arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento, não existe isso. E a primeira palavra foi essa: arrependei-vos, cada um de vós. Por que cada um de vós? A salvação é individual, nominal, é intransferível. Ninguém transfere salvação para ninguém. Ninguém salva ninguém. Quem salva é Jesus, mas é preciso arrepender. E ele continua dizendo: e a promessa, essa promessa de salvação, no que respeita a vós, vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Olha nós aqui. A promessa nos alcançou. A promessa nos alcançou. A promessa me segurou. Não fui eu que fui a promessa. A promessa veio até mim. Ela me alcançou. O que você ouve hoje? Você ouve o seguinte: olha, entregue sua vida para Jesus, sua vida vai mudar. Deus vai te dar um emprego, Deus vai te dar um casamento, Deus vai te dar não sei o quê. É só você entregar sua vida para Jesus. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um apartamento. O segredo é só entregar a vida para Jesus. Mentira! Isso pode acontecer numa sequência. Deus também tem prazer em agora, mas não é a prioridade dele. A prioridade chama-se arrependimento de nossa parte. Da nossa parte. E aí sim, quando ele fala isso, depois diz: olha, e com muitas outras palavras lhes testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Saia do meio dessas pessoas que não tem nada de bom para te dar. Saia do meio desse grupo que não vai ser bom para você. Arrependam-se e separam-se, tomando rumo. Porque às vezes, irmãos, a pessoa às vezes até de alguma forma se arrepende, mas ela continua a convivência com alguém que não tem um pingo de caráter, continua convivendo com pessoas que têm a boca suja, tem a mente contaminada, o coração sujo. Não vai ser liberto nunca. Não vai receber liberação
pessoa está bebendo, está fumando, está cheirando, está fofocando, está o crente lá no meio. Fazendo o quê? Aprendendo o quê? Aprendendo o que não presta. E aqui diz a Bíblia Sagrada bem claro para nós nessa noite: salvai-nos dessa geração perversa, pessoas que praticam perversidade. Não fica aí nesse meio, porque você não vai conseguir se limpar. Quantas pessoas que estão na igreja hoje, mas até hoje continuam sujas, com o coração sujo, com a mente suja. Quantas pessoas que até cantam em conjunto, que até pregam no altar, pessoas que tocam instrumento, pessoas que até oram, mas a convivência dessas pessoas são pessoas perversas, que não tem nada de Deus para poder passar. Não vai ser liberto nunca. Vai ser pessoa problemática sempre, e ainda causa problema para os outros da própria igreja. Porque é pior. E a Bíblia diz que pessoas que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra que Pedro pregou, de bom grado. Uma pergunta: o que faremos depois, irmão? O que faremos? Então já receberam a palavra, e quase 3.000 pessoas foram batizadas. É muita gente se batizando no mundo. É muita gente se arrependendo no último culto. Mas sabe por quê? Porque havia seriedade. Havia seriedade com a palavra. Havia seriedade com a igreja. Havia seriedade com Jesus Cristo. Havia sinceridade naquilo que falavam e pregavam. Porque pregavam e viviam. Pregavam e viviam. Por isso, meus amados irmãos, como começou, como está agora, daqui para frente, só Deus sabe. Não espere nada de bom nessa terra. Jesus é bom e está aqui buscar a tua igreja. A tua igreja. A tua igreja. Faça parte disso. Para quando ele vier, você não ficar. Faça parte disso. Fique de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.